algumas coisas que já do evangelho que está acontecendo dentro da cidade, alguns pontos que Paulo já também fala a respeito da própria igreja, como ela estava sendo trabalhada. E aí no capítulo 2, verso 9, ele fala assim, ó: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Ou seja, quando Paulo foi para Tessalônica, ele começa a pregar o evangelho, ele trabalha. Então ele não pesa para a igreja a questão das ofertas para ajuda a ele. Ele trabalhando, ele diz assim, ó: trabalhando noite e dia, pregando o evangelho, para não ser pesado à igreja. Então o obreiro, ele pode trabalhar e cuidar da igreja. A gente entende que às vezes há uma certa dificuldade. Como hoje eu mesmo conversava com um pastor, que realmente ele disse assim, você se prepara para a palavra, você deixa um dia especial para poder estudar, mas que naquele dia acontece tudo, né? Então é uma dificuldade. Então, mas você tem que saber administrar todas as coisas. Aí ele diz aí no verso 17: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisermos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Porque qual é a nossa esperança, o gozo ou a coroa da glória? Porventura não sois vós também diante do Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Ou seja, Paulo tentava voltar para Tessalônica, mas ele era impedido muitas vezes. Ele fala que Satanás o impedia de chegar lá, mas ele estava tentando de todas as maneiras voltar a Tessalônica. Ele queria ver novamente o rosto dos irmãos. E uma coisa que a gente percebe em Paulo, que o desejo dele era estar sempre dentro dessas igrejas, né, participando, tirando dúvidas, esclarecendo pontos e fatos dentro das igrejas, tá? Só que dentro da carta de Tessalônica, Paulo ele vai falar uma coisa que acaba levando a igreja para um lado extremo, que é a volta de Cristo. Então a primeira carta de Tessalônica, quando Paulo manda a carta, parece que foi aquela situação assim: Jesus já está voltando, você está perdendo tempo. Então a igreja ela vive um radicalismo, ela vai todo mundo para um lado. Ó, Jesus está voltando, para tudo que está fazendo para esperar Jesus voltar. Aí Paulo, mais do que depressa, tem que mandar a segunda carta para poder voltar, como uma vez um teólogo ele disse o seguinte, que a carta de Tessalônica, ela é igual aqueles relógios de ponteira, que ponteira não, de pêndulo, né? Pêndulo. Que ou vai para um lado ou vai para o outro. Quando ele manda a primeira carta, aí vai para um lado extremo. Ele tem que mandar a segunda carta e ir para o outro extremo, para que volte a ficar no meio, no médio. Ou seja, para que a igreja tenha um equilíbrio. Então a primeira carta e a segunda carta é um equilíbrio a respeito da volta de Cristo. Tá? Ele está falando justamente em alguns pontos, ele está falando da volta de Cristo. Olha aí, no capítulo 4 ele diz assim, ó: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Por quê? Dentro de Tessalônica estava tendo negócios dentro da igreja, capítulo 4, verso 6. Está tendo negócios dentro da igreja, os irmãos fazendo negócio e um enganando o outro. Foi só para Tessalônica, hein? Irmão que é irmão não engana ninguém, sabe? Então nós temos que fazer aquilo que é correto. Capítulo 4, verso 13. Aí Paulo vai chegar agora a dizer o seguinte, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? As pessoas morriam e a igreja entrava em desespero. Como muitas vezes você vai, por exemplo, em enterro de pessoas que são incrédulas, não é? Aquele desespero, aquela angústia, aquela tristeza que não vai ver mais a pessoa. Mas nós, como cristãos, não temos isso. É tão glorioso quando você vai no enterro de um irmão, você sabe que ele foi salvo,
A igreja canta, a igreja glorifica, está ali, né, fazendo um culto de adoração a Deus e agradecimento pela vida do irmão que se foi. Por quê? Porque a nossa esperança é novamente de encontrá-lo. Então isso que é glorioso, é isso que Paulo está dizendo. Ó, verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então pensem comigo. Você vai escutar a trombeta, tá? Vamos dizer que eu estou passando próximo a um cemitério, né, de cristãos ou daqueles que já morreram salvos. Eu escuto a trombeta. Na mesma hora, eu vejo um irmão ressuscitar. E num piscar de olhos, eu e ele seremos transformados. Olha que coisa linda. Eu fico imaginando se a gente estivesse, por exemplo, na hora do arrebatamento. Já foram ali para Fazenda Ipanema? Lá tem o cemitério dos protestantes. E foram os primeiros protestantes que vieram para o país e não podiam ser enterrados no cemitério porque era católico. Então, como eram protestantes, não podiam. Então, eles foram enterrados ali na Fazenda Ipanema, que vieram a trabalho, estão lá. Vieram protestantes porque pregavam a Cristo. Então, você imagine, eu falei, no dia que nós fomos lá, né, até comentei, falar, se Jesus vier agora, que a gente vai ver de gente ressuscitando ali, não é? E vamos subir junto no arrebatamento. É isso que vai acontecer. Aí ele diz assim, ó: depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, o arrebatamento será rápido. Ressuscita, sou transformado, e juntos iremos encontrar com o Senhor nos ares. Isso será o primeiro arrebatamento. Nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Essa é a primeira fase da volta de Cristo. Cristo não vai pisar na terra, Ele vai nos receber nos ares. Ok? Então, aí no capítulo 5 ele diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Quando que Jesus vai voltar? Qual é o tempo? Quando que vai acontecer isso? Não tem necessidade de escrever. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. O que ele quer dizer? Que virá como um ladrão à noite, que Cristo tinha ensinado. Então vai ser de repente, vai ser rápido. E ele diz assim: quando disserem que haverá paz, já era. Agora você pensa um pouco em Tessalônica, está lá, né, na região dos gregos, não estão em questão de disputa ou perseguição, eles podem dizer que eles estão em paz. Eita! Se nós estamos em paz, quer dizer que Jesus está voltando. Então, vou largar do meu serviço, vou largar do meu trabalho, vou ficar na igreja esperando Jesus voltar, porque ele vai voltar logo, pelo que Paulo ensinou. Bem, aí a coisa fica complicada. Mas olha lá no verso 15 do capítulo 5. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto um para com os outros, como para com todos. Verso 16. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. De novo, hein? Então o que você vai fazer a partir de hoje? Oh, glória. Verso 17. Orai sem cessar. É 1 hora de oração por dia? Sem cessar. O que é sem cessar? Sem cessar. Tem que ser de joelho? Tem que ser de pé?
Deitado? Também pode ser. Qual é a melhor posição? Todas. Depende da situação. Depende do seu coração e do momento que você está com ele. É tudo. A melhor posição é aquele coração quebrantado e contrito, como diz a palavra. Quando eu me arrependo e estou angustiado, eu preciso falar com ele. É o melhor momento, ele fala com você. Orai sem cessar. Em tudo dai Graças. porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o... Espírito O Santo. que é extinguais o Espírito? Espírito Como que eu extingo o Espírito? Quando eu não deixo ele me usar. O Espírito Santo, ele quer te usar? E quantas vezes você deixa? sempre. Então não extingais o Espírito. Deixa ele te usar. Não desprezei as, mas examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e em todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E fiel o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos e amém. O que ele diz aí? Jesus está? Quando? Em breve. Aí Paulo manda a segunda carta, porque a notícia que chega para ele que a igreja entrou em desespero. Jesus está voltando. Se eu dissesse para vocês, irmãos, Jesus vai voltar hoje, ia dar desespero? Não, ia ficar bem tranquilo aqui. Você não ia ligar para ninguém? Aí eu, pelo menos, Para pedir perdão? Tá tudo tranquilo? eu ia ligar pro meu chefe lá, infelizmente amanhã eu não vou poder ir. Felizmente amanhã eu vou trabalhar. Aí Ou eu seja, tava regozijando. Pode dar desespero em alguém? Sabendo que se eu não perdoo, eu não vou subir. Sabendo que se tenho algo pendente com alguém, eu também não vou subir. Se eu tenho dívida, parcelei 60 vezes. Aí Jesus fala, então pague e depois se sobe. Mas olha que bom. Se você parcelou o carro 60 vezes, se você não pagou, o que acontece? Vai voltar para eles. Eles vêm buscar, então tá tranquilo. Vai. Mas vamos lá. Mas ia dar desespero em muita gente, ia sim ou não? Um outro exemplo, gente. Eu falo assim, quando você vê a internet, principalmente no YouTube, vários vídeos de pessoas que tiveram revelações. É só Deus na causa. Irmãos, porque eu tive uma revelação e eu preciso falar para todo mundo porque Jesus vai voltar e tal, e tal, e tal. E eu falo, meu Deus do céu, você olha, não tem nada da palavra. É igual, agora tem um planeta chamado planeta... deixa eu lembrar o nome. Naibiru? Ibiru, uma coisa assim. Que é o planeta X. E alguém diz assim, porque a Bíblia fala do planeta X. X tem um outro, né, na Bíblia. Mas é o planeta da Xuxa, acho. Aí, uma pessoa explicando esses dias, falando assim, não, é que ninguém enxerga ele. E eu vou explicar como ele faz a órbita dele. Se ninguém enxerga, como que ele sabe a órbita? Gente, é questão de lógica, é questão de entender. E diz que esse planeta tem extraterrestre e ele já determinou que em julho agora é o prazo final para a Terra. Se não parar com a guerra, eles vão destruir o planeta. Nossa, não consegue ver, mas tá mantendo contato, né? Isso é assim, ó, enviado pela internet e até no WhatsApp, envio e tal. E eu fico às vezes olhando e falo, meu Deus do céu, a pessoa tem capacidade de gravar um vídeo desse, vai passar vergonha até o final do milênio. Não é? Por quê? São coisas que, gente, vamos analisar a escritura. Sabe? Muitas vezes são pessoas, às vezes até pastores, falando coisas que não estão dentro da palavra. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso nós temos que examinar as
É através dela. Então, olha o que diz Paulo no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso é bom. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí eu vou colocar vou até acrescentar isso à parte. Podia até colocar assim, ó, nem através de vídeo, nem através do WhatsApp. Né? Não vos movais do vosso entendimento, como se Cristo já estivesse perto para vir. Bom, mas peraí. Ele falou que já estava vindo? Acho que essa Agora parte, vem dizer que não vai vir agora tão rápido? acho que essa parte já entra por palavra, né? Olha só o que ele continua dizendo. Como coisa, até por epístola dele. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a... O que é apostasia? Se apostatar da fé, larga a fé. Abandonar a... Hoje nós estamos vendo bastante gente abandonando a fé. Como está acontecendo? Muita gente abandonando a fé. Mas não tão exageradamente na questão mundial. Se a gente parar para pensar, que nem por exemplo, África foi um dos países que enviou os primeiros missionários. Para vocês terem ideia, enviaram missionários para chegar ao continente nosso aqui. Chegou nos Estados Unidos, pregação do Evangelho se espalhou pelo continente, não é? Todo o continente começou a pregar o Evangelho, passou para o Brasil. Olha os Estados Unidos. Cadê o Evangelho? Cadê os missionários? Começaram a enviar missionários até para voltar para a África de novo, porque a África virou feitiçaria total. Foram para os Estados Unidos, começou a mandar missionários. O que aconteceu com os Estados Unidos? Até dia da bucha tem. O Evangelho. Halloween, né? Espera aí, viemos para o Brasil. O Brasil começou a mandar missionários. O que está acontecendo com o Evangelho no Brasil hoje? Misticismo. Nós estamos entrando na bruxaria de novo. Gente, que coisa absurda. Então nós estamos vendo a apostasia acontecer, pode-se dizer mundialmente. Então está acontecendo a apostasia, mas eu já posso dizer que Jesus vai voltar? Por quê? Ó, vem a apostasia e se manifeste o homem do Pecado. o filho da perdição. Quem é esse? Não é o Lula, hein? Não é o Lula. Cadê? Estava lá em Daniel. O leão, o urso, o leopardo e o animal desconhecido. Que dá o Lula, cada letra. Na época o pastor pregou com tanta ousadia dizendo que era o Lula, o anticristo. Nossa. Mas ele não podia ser porque ele está faltando um dedo e o anticristo tem que ser perfeito. Então o que acontece? Esse filho do pecado é quem? O anticristo. Ele já apareceu? Ele já se apresentou como o melhor homem para resolver o problema mundial? Não ainda. Tem muita gente apontando. O Bolsonaro não fala, né? Primeiro, vamos lá. Depois eu vou explicar para vocês em Apocalipse. Terá que ser judeu. Segunda, será homossexual. Terceiro, não será casado. Não terá filhos. Ok? Isso a gente já sabe. Ele terá aproximadamente a idade de Cristo. Porque ele vai fazer igual a Cristo. Tá? Então, fique tranquilo. Esses dias falaram que era o presidente da França. Ai, olha, está mudando a França, o país está maravilhoso. Aí lembra como está a França agora? O pessoal, se pegar ele na rua, mata. E é ele? É. E ele é casado. E ele é uma esposa, mas gente, né? Ele casou com a professora. Uma história doida deles. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então quer dizer que Paulo está dizendo o seguinte, gente, enquanto não houver apostasia, enquanto não apareceu o anticristo, não tem por que se mover no lugar. Por quê? Como se Jesus já estivesse voltando. Então o que ele estava querendo dizer? A sua vida espiritual
tem que estar pronta já. Mas a sua vida material, você vai viver como se Jesus viesse daqui a 2000 anos. Puxa, mas já deu. Não, daqui para frente. Ah, tá. Por quê? A volta dele vai acontecer, mas nós temos que estar preparados, principalmente para o arrebatamento. Quando isso vai acontecer, não sabemos. Mas em breve, quando aparecer o filho do pecado, aí sim podemos dizer que já está próximo à volta de Cristo. Essas características que o senhor disse, isso está na Bíblia? Sim, eu vou mostrar em Apocalipse. Não, tá bom, só para saber. Não vou dar spoiler. Sem falar spoiler. É sem spoiler. Vamos lá. Aprendeu a falar spoiler. Só quero saber isso para eu já estar preparada. Capítulo 3. Capítulo 3, verso 9. Verso 10, desculpa. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não Coma também. coma também. Tem gente que fala, mas ele não tem trabalho, arruma trabalho. Se não trabalha, não coma. Por quê? Estava tendo obreiros dentro da igreja que não queriam trabalhar, mas queriam continuar recebendo. Aí diz o verso 11: porquanto ouvimos que algum entre vós anda desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com o sossego como o seu próprio pão. Ou seja, que cada um trabalhe pelo seu pão. Ué, ele diz, o obreiro é digno do seu salário. Se ele é obreiro, ele deve trabalhar. E qual é o trabalho dele? Irmão, eu estou em casa orando. Se estiver orando. Então, nós temos que tomar muito cuidado justamente com isso, tá? Deu para entender? Depois de Apocalipse a gente fala mais sobre a volta de Cristo. Vamos lá. Timóteo, agora, deixando das igrejas, já, preciso terminar até Hebreus. Até Hebreus, se Deus quiser. Eu tenho 35. Timóteo. A mais importante Não, porque é o capítulo 3 que fala. Porque o foco da mensagem de Tessalônica era o quê? Que as pessoas não se movimentassem na questão da volta de Cristo. É o que nós já falamos. E aí ele aproveitou para dizer daqueles que eram obreiros que estavam sem trabalhar e recebendo. Olha, é Natal já. Vamos lá. Timóteo, eu já estou com o sininho do Noel. Timóteo agora. Agora é a epístola pessoal. Paulo agora vai mandar a carta, porque Timóteo está cuidando da igreja, e agora a epístola é pessoal. Ele vai mandar para Timóteo, para que Timóteo receba as orientações de como ele deve agir na igreja em que ele está. Tá? Possivelmente, a igreja não respeitava muito Timóteo. Por quê? Porque ele era jovem. E a igreja sempre espera que haja um ancião, para que possa ter mais conhecimento e tudo mais. Chega um jovenzinho lá, aí Paulo agora, ele se acha por bem explicar para Timóteo como isso deve acontecer. Então vamos lá. Capítulo 1, verso 2, ele diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Timóteo era filho na fé de Paulo. Verso 6, ele fala, no verso 13 ele diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Porque as pessoas entravam nas igrejas para apoiar a lei, começavam a pregar sobre genealogia. Porque falou fulano, ciclano, gerou ciclano, e assim foi, até chegar. Você imagina um culto de genealogia? Que bênção que era, né? É igual o culto quando o pregador prega em língua estranha. Fala, irmão, foi uma bênção. O que você aprendeu? Nada, mas foi uma bênção.
Então ele fala assim justamente porque se deem a fábulas, coisas que não existem, coisas que estão fora do contexto bíblico. Gente, não adianta eu querer ficar contando historinha de fora, eu tenho que contar o que está dentro da palavra. Se eu vou pregar, não é? Que nem existe dentro deixa eu lembrar agora, da homilética, que é você montar esboço de sermões, existe o sermão temático não, é sermão ilustrativo. E eu não ensino, é ilustrativo. Você tem o expositivo, você tem o temático, você tem o textual e o sermão expositivo, né? E tem o ilustrativo. O que é o sermão ilustrativo? Você pega uma ilustração que não tem nada a ver com a Bíblia, uma historinha qualquer, e você faz uma pregação em cima disso. Eu já nem ensino isso, porque eu acho um desaforo. Se você tem uma palavra, por que eu vou pegar a historinha de fora? Não é? Vou pegar, por exemplo, a história do Silvio Santos. Irmãos, você pensar o Silvio Santos que vendia caneta como camelô e conta toda a história dele. Então, irmãos, isso mostra pra gente que a gente tem que ser simples. Não, para! A Bíblia tem histórias maravilhosas aqui dentro. E eu posso pegar capítulos inteiros, livros inteiros, ou personagens bíblicos e trazer isso como uma mensagem. O que Paulo está justamente falando é justamente isso. Trazendo fábulas, coisas que estão fora do contexto. E nem, até um testemunho você pode até aproveitar e contar, mas não pegar todo o tempo da palavra. Quer dizer, você não está edificando a igreja, você está complicando a situação da igreja, porque o que edifica é a palavra. É bom ter o testemunho, dê tempo para o testemunho, mas não deixe da palavra. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E dar testemunho do outro, ou do que ouviu. Nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Pastor Marcelo, algo que a gente observa muito hoje é uma disputa entre os pregadores, de um querer mostrar que eles têm mais sabedoria do que o outro. Sim. E muitos utilizam Flávio Josefo atribuindo, porque o Josefo vai dizer que Jesus, tal. Quer dizer, eles atribuem tantas coisas que Josefo fala de Jesus que o livro achei. E dá vontade até de perguntar, você já leu o livro de Flávio Josefo? O livro do Flávio Josefo acho que dá isso aqui. São vários Histórias de Hebreus. que ele começa desde Gênesis e vai até o final, contando até o tempo em que Jesus viveu na Terra. Mas assim, você lê o livro, ele fala que em Jerusalém havia um personagem, uma pessoa, se dizendo um Cristo que estava fazendo milagres. Mas alguns atribuem que não foi ele que escreveu, que foi um complemento de alguém que fez a obra dele. E pega livro da onde? Fora do que está na palavra. Eu falo, o livro do Flávio Josefo, que conta a história dos Hebreus, é excelente. Porque você vê a visão do estudo que ele faz dentro do Antigo Testamento. Então é a visão dele, até para nós, porque ele está vivendo aquela época. Não é? Então para nós é assim, espetacular dentro da história. Mas eu posso até pegar pontos, às vezes, do que ele falou, para apoiar o que eu estou pregando, beleza. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque foge. É que nem, por exemplo, Paulo ele vai falar sobre Gênesis e Jambres, né? Depois a gente vai chegar lá. Que ele fala nessa passagem de dois personagens que são aqueles magos que quando Moisés lançou a vara e virou uma serpente, eles lançaram também as varas, viraram a serpente e a serpente acabou comendo as duas. E fala que esse nome era dos dois magos. A Bíblia não fala isso. Mas por quê? Aí eu vou mostrar para vocês, depois eu mando para vocês no WhatsApp, o texto de Targum, que é um livro que pertencia à história judaica, não está dentro da nossa Bíblia, mas era um livro de interpretações, um livro assim, de personagens que viveram a história e que escreveram, porque nós não somos os primeiros pregadores da palavra. Né? Desde o Antigo Testamento, sempre tiveram os pensadores, aqueles que escreveram também deixaram seus livros. Só que não entraram porque não são qualificados, vamos assim dizer, ou mesmo santificados ou espirituais para estar dentro da palavra. Então eles vieram dentro da história correndo por trás. Então esses livros também chegou até a mão de Paulo. E Paulo aproveitou porque essa história era contada na geração
judaica. Então ele aproveitou e contou, só que não está contido dentro da palavra. Mas era história de livros de fora. Aí alguém diz, mas está vendo, ele citou, né, esses dois personagens, e por que não está na nossa Bíblia? Não é porque ele citou que vai estar, porque existe todo um contexto histórico dentro disso tudo. Tá? Então eram livros que vinham à parte. Então eu posso às vezes aproveitar um texto ou algo que alguém escreveu sobre a palavra, excelente. Por exemplo, Dom Pedro I também escreveu sobre a Bíblia. Ele diz que bom seria que todo brasileiro pudesse ler a palavra. Dom Pedro I. Então, ó, que ótimo, beleza. Getúlio Vargas falou sobre a Bíblia. Não é? Juscelino Kubitschek, Lula. Não. Aí. Aquele tentou ler de ponta cabeça. Infelizmente. Então, eu posso até citar, mas assim, a minha base é Bíblia. Se eu fugir dela, eu estou pecando. Porque é a nossa palavra, é a palavra que Deus nos enviou. Então vamos lá, verso 6 do capítulo 1. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem os que afirmam. Nem o que afirmam. Quer dizer, dentro da igreja, está tendo pessoas que se dizem doutores da lei, mas nem eles sabem o que estão falando. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os parricidas, para os matricidas, para os homicidas, aquele que mata a mãe e mata o pai. Medo? É parricida? É. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. É para esses que serve a lei. Se você pegar aquele do sábado e começar a encher as paciências, você pega essa parte e fala, olha, vou mostrar para você para quem serve a lei. Você é justo? Você é justo? Em quem? Justificado por Cristo. Em Cristo. Somos justificados em Cristo. Então nós não precisamos da lei, certo? Glória a Deus. Está tudo dentro da palavra, gente. Eu não sei por que criam tanta. Vamos lá, capítulo 2. Verso 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, uma das coisas que ele tem que estar dizendo para Timóteo. Timóteo, você tem que fazer o quê? Orar. O obreiro não pode ficar sem orar. E orar também pelos reis e por todos os que estão em eminência. Irmãos, é um compromisso nosso orar pelo nosso presidente. Pedir a Deus que oriente, que organize, que faça tudo. E por todos que estão dentro desse parlamento. Já falei para vocês da oração dos 5 dedos, né? Só para lembrar, vamos lá. Esse é para quem? Para as pessoas que estão próximas a mim. Ele está bem próximo, não é? Sim. São os dedos mais próximos a mim. Então eu vou orar pelas pessoas que estão ao meu redor, são próximas a mim. Depois, esse dedo serve para quê? Hã? Eu vou orar por aqueles que ensinam, que mostram o caminho. Para os pastores, para os professores, para o professor de teologia, para vocês, tá? Para todos aqueles que ensinam, professores de escola dominical, para professores dos seus filhos, orem. Sabe, que às vezes você não está orando e muitas vezes o inimigo está usando, mas se você orar, quem sabe até converte a professora. Aí você tem o dedo maior, que são quem? As autoridades, ele é o maior. Então eu vou orar por quem? Meu presidente, os ministros, pelos deputados, que Deus converta, né? Quase 99%. Eu vou orar pelos senadores, vou orar pelos prefeitos, preciso de oração, estou junto da causa. Vamos orar pelos governadores, vereadores, não é?
pelos voluntários da prefeitura. Vamos orar para que Deus venha abençoar a nossa cidade. Beleza, terminei. Vou para esse dedo aqui, o dedo anelar, que é o dedo mais fraco da mão. Eu não consigo fazer tanta força com ele. Então eu vou orar por quem? Pelos aqueles que são fracos dentro da minha igreja, daqueles que não conseguem estar na igreja, eu vou orar por eles. Beleza, terminei com? Agora você ora por você. E você é o menorzinho. Excelente. Oração de quanto tempo? Não comece o contrário, tá? Comece primeiro com o que está próximo. Comece com você. Não com você, mas com os que estão próximos a você. Então nós temos que orar. Olha só o que ele diz aí. Sim. Por isso, dá para orar isso em 5 minutos? Se você conseguir, ensina. Mas vamos lá. Pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Olha que bênção. Verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, pode ter alguém que vai mediar por você? Tem alguém que media por você? Não, irmão, você já tem liberdade de falar diretamente com Ele. Ele é o mediador. É Ele que vai falar com o Pai. Então toda a nossa oração deve ser voltada a Ele. Verso de número 9. Agora vamos para a mulher de novo. Eita, nós. Agora vocês vão ficar felizes, ó. Por quê? Que dó, né? Ele não conseguiu orar por ele. Tinha outra mão, ele era calma. Ai, Senhor. Vamos lá. Tinha outra mão, né? Fosse um comentário ao que o senhor falou, né, da questão que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Sim. Outra coisa que a gente percebe que está muito comum hoje no final dos nossos cultos é o pregador chamar lá para frente para orar por todo mundo, né? Ao invés de ensinar a pessoa a crer na sua oração. Mas é que ele é o mediador. Não sou contra você orar pelas pessoas, porque às vezes a pessoa está fraca. É principalmente as pessoas que estão fracas, que não conseguem. Por isso que até a Bíblia fala assim, ó, se tiver alguém doente, chame os presbíteros. Eles vão estar orando, então eles orarão com imposição de mãos, para que haja cura, para que haja fortalecimento. Então essas vezes a vida da pessoa é justamente para quê? A pessoa vai orar em favor dela, né? Muitas vezes porque ela está fraca, ela não tem condições, ou tem falta de fé. Mas o pastor, ele tem fé e vai fazer acontecer. Pode, sem problema nenhum. Só não pode ungir. Porque a unção é do presbítero. Agora, se o presbítero não pode, ele pode mandar um diácono? Quem pode ungir? Acho que pode. O pastor e o presbítero. O diácono pode ungir? Não. Mas se o presbítero não pode, o pastor não pode, só tem o diácono. Lógico que vai ungir. Por quê? A autoridade quem dá é o pastor. A autoridade quem vai passar é o pastor, é o presbítero. Ou seja, ele vai passar isso. Então é lógico que cabe ao diácono ligar para o pastor e falar, pastor, eu estou uma pessoa doente, o que eu faço? Então, vai ungir. Só que a unção, gente, não é para curar ninguém. Óleo nenhum faz milagre. Tá? O óleo ele é apenas um símbolo de perdão de pecados. Só isso. Não serve para mais nada. Porque você vai orar para que Deus perdoe os seus pecados, põe um olhinho lá, para dizer, ó, foi perdoado, Senhor, faça a cura. Só isso. Tá? Óleo nenhum faz cura, óleo nenhum faz milagre. Tá? E também não dá multiplicação para molhar na mão quando você dá oferta. Vamos lá. Verso 9. Que número? Não.
Deixa eu contar uma coisa que aconteceu uma vez. É absurdo. Eu estava na igreja, aí veio o pregador de fora, o pastor convidou. Nessa época eu era presbítero, né? Eu era presbítero. Não, evangelista. Já era evangelista. Aí eu estou sentado no púlpito, aí o pastor pregando e tal, de repente ele recebeu uma iluminação lá que ele tinha que orar pelas pessoas lá embaixo. Aí ele pegou, virou para o meu lado, virou para o pastor e falou: pastor, eu preciso de alguém para levar o óleo. Aí o pastor virou para mim e falou: irmão, pega o vidro, vai lá com ele. Eu pensei que ele ia ungir alguém para orar, né? Beleza, chegou lá: irmão, quem está doente aí, vem aqui. Chega a primeira irmã. E eu, sabe aquele vidrinho de óleo de unção? É pequenininho, tem necessidade de ser mais que aquilo, né? Beleza, porque é só um pouquinho, gente. Aí chama a mulher: qual é o seu problema, irmã? Ah, não, eu estou com problema na garganta. Toma o óleo. Vamos orar. Pôs a mão na cabeça dela: irmão, me dá o vidro aí. Abre o vidrinho. Abriu o vidrinho para ele. Né? Pensei que ele ia pôr o dedo e... né? Aí, vai, irmã, abre a boca. A mulher falou na hora. Irmão, foi o meu vidrinho de óleo. Eu não tinha mais. Não tem mais óleo. Acabou a oração ali, né? Não tem mais óleo. Irmão, eu fico imaginando o que esse óleo vai fazer na garganta da irmã. Na garganta eu não sei, mas eu sei que depois o resultado vai ser feio. Ela vai esquecer a dor da garganta. Ó. Vamos lá. Pior que eu presenciei isso. Eu estava junto aí. Verso 9. Segurando o óleo. Essa ficou óleo. Vamos lá. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então ele estava dizendo justamente por quê? Dentro da igreja, como vocês acham que as mulheres estavam se vestindo? E vamos falar a verdade? É uma querer ficar melhor que a outra. Então Paulo já vai direto com os dois pés no peito. Pare com isso. Acabou. Não tem mais que levar ouro, não tem mais que levar. As tranças, não é nem essas trancinhas que vocês fazem. Sabe o que era? Na Grécia, os gregos, eles tinham o costume seguinte: a mulher, ela pegava, sabe o corno de um touro? Ele pegava o corno do touro, colocava na testa, amarrava com tranças, prendendo ao cabelo, e depois ela passava um véu por cima. Nossa. Você vai conseguir ver isso em algumas vezes até em alguns filmes egípcios, que aparece a pessoa com o véu que vem lá de cima e cai por cima. Porque tem o chifre na testa aqui amarrado com as tranças. Parece o unicórnio, então. É. As mulheres chifrudas. Então o que acontece? Eles usavam esse tipo para mostrar que tinham mais status, porque quem tinha um chifre maior tinha mais status. Por quê? Era caro. Hoje é diferente, mudou. Eu gosto desse tipo de status, prefiro não ter nenhum. O que Paulo está dizendo é fazer isso tudo com modéstia. Eu não preciso causar escândalo ou se achar melhor que o outro. Isso cabe também aos pastores e obreiros? Sim. Que usam um sapatão vermelho, um ternão rosa, choque, não é? A gravatona verde fosforescente E a mala prata. e a mala prata. Escolar. Os relógios, as coisas. Você fala: meu Deus do céu, pra que isso, gente? Um anel de É ostentação. É só Deus na causa. Vamos lá. Verso 12. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em Silêncio. Por quê? É compromisso de quem ensinar a palavra dentro da casa? Agora, se o homem está faltando com
com a parte, a mulher vai fazê-lo. Mas o que ele está querendo dizer? Que a mulher deixe para o marido. A mulher estava tomando posse de algo que não era dela. O que acontece? Os homens não estavam nem pregando mais em casa. E as mulheres estavam pregando. Ele falou assim, então pare. Quem tem esse compromisso é de quem? Do homem. O homem vai ter que ensinar a palavra dentro de casa. E aí elas ficam em silêncio. Ah, mas se ele não fizer? Deixa tudo na mão de Deus. Aí ora, fala, Jesus, mata ele, Jesus. Verso 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois, então, a responsabilidade é do homem. Quem transmite o vírus do pecado não é a mulher, é o homem. A responsabilidade de ensinar o caminho e mostrar a verdade é sobre o homem. Agora, se o homem não faz, a mulher não vai ficar esperando. Então, mas o compromisso é do homem. Então, essa palavra é mais a respeito do homem, para que tomasse a sua posição. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Agora entra um verso que todo mundo às vezes faz o que é uma polêmica. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. O que ele quis dizer? Que a mulher só pode ser salva quando ela tem filho? É isso? Já viu alguém pregar isso? Misericórdia. Ele diz que só será salva dando à luz a filhos. Gente, a realidade, ele estava falando sobre quem? Adão e Eva. Ele está dizendo justamente por quê? O que foi prometido a Eva? Geradores de parto. Geradores de parto. E o seu filho esmagaria o quê? A cabeça. Então a salvação só vem por causa do quê? Por causa do filho. Ou seja, a geração que veio. Então a salvação só veio justamente por quê? Porque as mulheres deram luz. Porque imagina se a mulher não desse mais a luz. Jesus viria, ninguém mais viria. Então entenda o que o Paulo está querendo dizer. Tá? Agora entra os deveres de bispos e dos diáconos. Vamos lá. São os obreiros. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, ninguém pode repreender ele por nada. Se houver alguma coisa, alguém dizer, pastor, o fulano e tal. Lembra que antigamente fazia assim, irmãos, só vamos separar o irmão fulano. Alguém tem alguma coisa contra ele? Fala agora. Porque se falasse, já era o ministério. Já era. Quem separa? Normalmente é o pastor. É ele que vai ter a visão de Deus e esperar que isso aconteça. O pastor é maior e ele mesmo não se nomeia bispo. Não, o chamado, agora não tem como, né? Falar assim, eu me intitulei pastor e eu sou pastor. Não, a gente sempre vai estar debaixo de alguém. Porque isso desde que começou a igreja, Jesus separou os apóstolos separaram, não tem como você se nomear. Você tem que estar debaixo de alguém. Os cabras aí que estão nomeando. Sim, mas eu falo. Ele não é borda não, hoje eu sou arcebispo. Você tem que estar debaixo de alguma autoridade de que veio de Deus. Ou seja, por quê? Essa passagem eu falo do ministério, é por imposição de mãos. A não ser diferente do apóstolo Paulo, que ele teve um encontro direto com Jesus, que é coisa diferente. Não é? Mas assim, hoje, normalmente, o pastor, o obreiro, ele vai ser por imposição de mãos. Quer dizer, existe uma autoridade anterior. Mas mesmo assim, Deus já mandou na mesa e lá, né? Orar por ele. Porque tem que ter um obreiro. Não tem como a pessoa se autonomear. Eu recebi uma revelação e agora eu sou pastor. Não. Você tem que estar debaixo de alguém. Por quê? Se eu estou me nomeando é porque todas as outras denominações não pertencem a Deus. Concorda comigo? Só ele está certo. E o resto está tudo errado. É difícil, né? Então nós temos que estar debaixo da ordem. Eu falo assim, eu até hoje ainda estou debaixo de ordem de pastores acima de mim. Por mais que eu tenha aqui o Ministério do Instituto, por mais que aqui a gente seja independente, eu ainda estou ligado ao Ministério. Eu ainda estou debaixo
da bênção divina ainda dos pastores antigos, dos pastores que me consagraram. E hoje ainda estou ligado. Então por quê? Porque eu não posso fazer as coisas assim, eu vou fazer e não. Eu tenho que estar debaixo do dia, eu fui consagrado, um dia eu fui separado. É que ele foi consagrado, irmão. Então assim, a partir do momento que você é separado, por exemplo, você foi consagrado, recebeu por imposição, a partir do momento que você é pastor, você pode separar outros obreiros. Mas isso tudo debaixo do quê? Da presença de Deus e sabendo a visão que Deus está dando. Não tem como a pessoa se autonomear. Eu não vejo assim. Quer dizer, se a pessoa está se autonomeando, é porque todas as outras estão erradas. Só ele está certo. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vai fazer até uma. Vamos lá. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de quantas mulheres? 3, 4. Uma só dá um trabalho danado. Precisamos fazer a reunião para casais, ó. Marido reclamando da esposa é complicado, né? Vai dar trabalho. Vamos lá. Irrepreensível, marido de uma mulher. Então quer dizer, mas pode acontecer da esposa morrer, ele ficar viúvo, ele pode casar novamente. Mas fora isso, não é aceito. Separou, divorciou, azar, perdeu o ministério. Tá? Vigilante, que está atento, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então eu não posso separar um obreiro que não sabe ensinar. Tem que ter pedagogia, tem que saber como falar, como se expressar e mostrar como tem que ser a pregação da palavra. Não dado ao vinho. Pedagogia não é para criança, Mário falou. Mas pedagogia não é para criança. Tem que ter didática, desculpa, didática. Pedagogia Não espancador. Não pode bater na esposa, viu? Nem nos filhos. Não cobiçoso de torpe ganância, querer ganhar tudo para si, mas moderado, não contencioso, não cria contenda dentro da igreja, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se os filhos fazem o que querem, até dentro da igreja, você vai separar um obreiro desse? Mas quem for dentro da igreja é complicado. Se tiver um avô dentro da igreja, É complicado. isso foi boa. Vamos lá. Não neófito, ou seja, novo na fé, para que ensoberbecendo se caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora. É fora da igreja. Tem que ter bom testemunho dos que estão de fora da igreja. Então, quer dizer, precisa ter um trabalho de pesquisa fora. Eu preciso saber, ter a casa dele, onde ele mora, conversar com os vizinhos. E saber como é a vida dele dentro do bairro, da cidade. Misericórdia esse homem aí. Para que não caia em afronta e no laço do diabo. Para não ouvir aquele problema e dizer assim, ele é pastor? Já viram isso, né? muito. Da mesma sorte os diáconos e assim por diante. Tá? Ele vai falar da mesma forma. Capítulo 4. Capítulo 4 ele vai falar, justamente, depois que ele fala dos obreiros, ele vai falar um pouquinho sobre como será a apostasia nos finais dos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Acontece isso hoje? Não.
cauterizada a sua própria consciência. Quando às vezes acontecer isso, irmãos, eu falo assim, até dentro da igreja, e a pessoa parece que não se toca que está errado, aí eu já entendo, mente cauterizada. Pastor, o que é esse doutrina de demônios aí? O que significa essa? Doutrina de demônios, que vem tudo a ver com feitiçaria, com misticismo. Então eu posso dizer que tudo aquilo que foge do que está na palavra, que tenta aprender as pessoas, é doutrina de demônios. Sabe? Um exemplo. Ele é místico? O que é? Ato profético. O que seria esse ato profético? Várias igrejas que isso. E o que seria isso? O agendador Duque entra dentro do poço para buscar a bênção de Jacó. Doutrina de demônio. Vai falar logo, Profético. santo. Ato profético. Benta. Ah, isso é misticismo, né? Doutrina de Isso é demônio. misticismo. Que prende as pessoas. As pessoas se prendem àquilo. O que o demônio faz? Entregar uma coisa. Você entrega uma coisa, no programa de banho. Ah, é ato profético isso? É. Então, doutrina de demônio. A chavinha ungida. Traz uma peça de roupa medicinal X. Carteira de trabalho. É misticismo. Eu entendo isso. Qual a necessidade? Irmãos, ó, tem alguma necessidade de eu levar a carteira de trabalho para o pastor orar? Ah, não, vamos coloca em cima da mesa assim. A mesa branca. pastor. Mesa branca. Mesa branca. Aí vai orar por todas as carteiras de trabalho. Não. Tenha santa paciência. O que você está querendo? É trabalho? Vamos orar, Deus pode abrir a porta. Ou eu preciso da foto da pessoa para. Olha, Senhor, não sei se o Senhor lembra dela. Não é? Ó, veja bem. Se bem que ela mudou a cor do cabelo, tá? É a mesma coisa que é feito dentro do centro. Eu vou fazer isso aí na dentro. É, exatamente, é isso aí. A carteira para. Falou tudo, irmã. Prende aos demônios. É. Acabou. Doutrina de demônios. É a mesma situação, isso tá? Corrente na oração, corrente de não sei o quê. Irmão, Viu? Mas uma vez eu ouvi na rádio, aquela era forte. Você pegava uma folha branca, você ia escrever o nome dos 7 demônios, com um laço vermelho, você ia levar a folha 7 vezes, ia dar 7 Eu não sei o nome dos 7 ia demônios. levar na campanha da sexta-feira. E como que ia saber o nome do sete demônios? Quem que Aí ia tem falar? que o pastor fala, ele conhece. Tem que É, apresentar, porque porque alguém tem que falar o nome, né? Igual, irmão, eu já vi assim. Nós vamos fazer aqui a porta O padeiro fez a da pergunta. prosperidade, tá? O padeiro. É, faz a porta da prosperidade. Então vamos passar por baixo da porta. Mas tem que deixar sem. Mas tem que deixar Por sem. isso o apóstolo Paulo fala, isso tudo eu deixei e vi que isso tudo era perdido, como se fosse esterco, que de nada vale daquilo que realmente é Cristo. Gente, pare de cair nessas besteiras, pelo amor de Deus, sabe? É conto do vigário. É coisas assim, as pessoas pegam coisas materiais que eu já ouvi dizer assim, ah não, mas é para crescer a fé. A fé vem pelo ouvir da palavra. Acabou, eu não preciso de nada, de nenhum argumento, de nenhum apetrecho, de nada disso, irmão. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei absurdo. O pastor jogando água benta na parte íntima da mulher, porque disse que ela tinha um demônio que levava ela para a prostituição. E a hora que ele joga, o negócio pega fogo. É a mesma, toda. Já viu um que bebe e gospe na boca do outro? Gente, A pastora que morreu, só não estava com oferta. Já disse ele? A pastora morre, aí pra ela ressuscitar, tem que pôr oferta nela. Ela vai voltando, voltando, e tem aquela dancinha. ela vai fazendo assim, ela voltando, aí ela vai com dinheiro pra comer. Poderoso mesmo é o lençol do homem. Ah, isso é pagamento. O papel lá, é só sai embaixo.
Mas é o que a Grécia fazia, deixava eles no teatrinho para poder se tornar de pé. Mas essas coisas, elas se apegam muito dentro da nossa cultura devido ao misticismo que a cultura brasileira é Ao envolvida. catolicismo, à feitiçaria, né, desde o candomblé, isso tudo veio. As pessoas se converteram do candomblé e acham que dá para fazer. Ah, porque não vai mudar em nada, é para Deus. Então, muda, realmente é complicado. Eu estava até comentando com a minha esposa ontem, porque assim, tem um hino para criança que as pessoas gostam de cantar, que faz uma dança egípcia. Gente, a dança egípcia era para adoração aos deuses egípcios. E tinha até um estilo que até as pessoas fazem para as crianças. Eu falo, eu não consigo admitir isso dentro da igreja. É bonito o hino, é só não dançar. Então, nós temos que tomar cuidado. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? Vamos lá. A coisa está feia. Tá feio. E o pior, pega os primeiros pequenininhos. Começa a pegar os pequenininhos, porque depois que eles crescerem, aí já fica difícil de mudar. A gente tem que tomar cuidado. Vamos lá, verso 2, né, Gustavo? 3, capítulo 4. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graças. Ou seja, estão proibindo o casamento, não é? Ou deixa de liberado, não é? E proíbem coisas, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada de que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Toicinho de porco. Pode orar, irmão. Ore e coma. Ore e coma. Deus santifica. Só não coma exageradamente. E depois vai morrer do coração, sabe por quê? Não vai dar tempo de terminar. Vamos parar no capítulo 4 de 1 Timóteo. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer. Vamos jogar fora aquela rosinha ungida. Me perdoe se eu de repente ofendi vocês em algum ponto, mas é assim, não tem como fugir da palavra. Vai perdoar. Ofendeu ela. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Oremos a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, pedimos a ti, Senhor, guarda os teus servos em paz, livrando de perigos e males, abençoando os teus anjos resolve, dando sabedoria e graça, por amor do teu nome, eu te peço, te agradeço, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima semana.